Bom dia, alunos do 9º ano, como vocês estão? Então, nessa aula do dia 4 de junho, na quinta-feira, a gente vai estar dando continuidade aos pronomes relativos, tá? Nós começamos a ver na última aula. Mas antes de eu passar para a explicação, para os slides, eu quero pedir a participação de vocês lá no Google Class, né? Toda terça, quinta e sexta, no horário das nossas aulas. Eu estou lá disponível para poder tirar alguma dúvida, até para a gente conversar também, né? A gente sente falta do nosso ambiente escolar e lá é onde a gente consegue ter esse bate-papo, né? Então, se você está participando lá, né, me retorna um bom dia. Tem algum colega que não está participando, que está desanimado, né? Vamos animar os colegas para a gente poder participar também, tá? E qualquer dúvida, gente, só perguntar lá, tá ok? Então, vamos continuar aí na nossa aula de pronomes relativos. Né, nós tínhamos visto na última aula o que são os pronomes relativos, para que eles servem, qual o uso deles, e começamos a ver alguns, né? Vimos o que e o qual, né? Agora a gente vai estar vendo os outros pronomes relativos, né? São 6, a gente vai estar dando uma olhada aí nos demais. Alguns estão até separados e divididos, aí em algum momento eles se juntam, mas vamos ver aí. Quem e onde são pronomes relativos que eventualmente aparecem sem fazer referência aos antecedentes. Então, às vezes pode acontecer. O quem, ele aparece, e o onde, ele aparece também se referindo a algum termo, mas às vezes pode acontecer dele aparecer sem se referir a nenhum termo. Então, você tem, ó, fico onde sinto que devo. Quem tudo quer, tudo perde. Então, são pronomes relativos, mas que eles não estão fazendo. Assim, podemos observar que os pronomes relativos são utilizados majoritariamente para ligar um termo ou uma oração a outro termo, ou a outra oração, e para substituir um termo já usado no enunciado, mas sempre de modo específico e de acordo com o termo que está sendo substituído, tá? Mas, às vezes, eventualmente, às vezes acontece de aparecer sem fazer referência nenhum. Não há nenhum antecedente que ele esteja se referindo, tá? Aí a gente fala do quem de novo, como eu disse. Normalmente, eles vêm referindo-se a algum termo anterior. Mas, no caso do quem e do onde, eles podem aparecer só como uma referência mesmo de pessoa e de lugar. Mas também fazem isso aí, como no caso do quem. Vamos ver aí, ó. Quando possui função de pronome relativo, ele refere-se apenas a pessoas ou a coisas personificadas. Embora o uso de que ou de o qual seja possível ao referir-se a pessoas, o mais indicado é utilizar quem. Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. Vamos ver os exemplos aí. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Então, ó, as pessoas de quem você falou. Esse de quem está se referindo a qual termo? Pessoas, né? As pessoas que ele falou. Então, a gente poderia colocar as pessoas que você falou. Poderíamos colocar, como está escrito aqui. Embora o uso do que e o qual seja possível, o mais indicado é o quem. E aí, quando você vai usar o quem, normalmente ele vem com a preposição. Nesse caso, de ou aqui no outro exemplo. Eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. Então, esse a quem está se referindo a qual termo? Cliente, né? Então, o ideal quando você fala em pessoas é você utilizar o quem, tá? Não está errado se você usar o que ou usar o qual. Mas o ideal para pessoas é que você utilize o pronome relativo quem. Cujo e variáveis. Geralmente, exigem antecedente, né? Ele está falando de algum termo anterior, e, consequentemente, expressos na sentença, pois indicam relação de posse. O antecedente possui o consequente, o que vai vir depois. Vamos ver aí no exemplo. Note que a variação precisa ocorrer quando houver necessidade de concordância com o consequente, com o que vem depois, pois não se usa artigo após esse pronome. Então, vamos ver o exemplo aí. Este é o escritor cujo livro é muito lido.
Esse cujo está se referindo a quê? Ao livro do escritor. Então, este é o escritor cujo livro. Ele faz uma relação de posse, né? O livro é de quem? Do escritor, né? E aí você faz essa ligação entre as frases, e aí esse cujo aí está se referindo ao livro do escritor. Então, ele faz uma referência ao que vem antes e uma referência ao que vem depois, tá? E aí a gente vê, aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. Esse cujo está se referindo a quê? Às vendas da loja. Então, o cujo e os seus variáveis, ele faz substitui, vamos dizer, né? Ele substitui o termo anterior referindo-se ao próximo termo, ao termo depois, entendeu? Então, aí você tem, e aí ele vai variar, mas vai variar com quem? Com o termo depois, tá? É assim, parece um pouco complicado na explicação, mas quando a gente chegar lá no exercício, vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Mas aí o cujo e as variáveis, ele é indicado para a relação de posse, entendeu? E aí você tem, né, o antecedente e o que vem depois. Tem, né, ele substituindo o que vem antes, referindo-se ao que vem depois. E aí ele vai concordar com o que vem depois, tá? Quanto. Quanto é um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido. Então, a gente tem aí, ó, tudo, todo, toda, todos, todas, tanto. Então, o quanto, ó, fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Tudo quanto era gente apareceu hoje. Então, o quanto, ele é um pronome relativo e antes dele vem um pronome indefinido, tá? Obrigatoriamente tem um pronome indefinido antes do quanto. E aí nós temos o onde, lembra que a gente viu o onde lá no primeiro slide? O quem e o onde, quando eles não se referem a antecedente. Aí depois a gente viu que o quem se refere a pessoas, né? Tá substituindo algum termo relacionado à pessoa. E o onde também, o pronome relativo que substitui algum termo antecedente. Aí ele terá valor de em que e sempre se referirá a um lugar. Então, você faz o quê? O que você pode fazer? Você pode substituir o onde pelo em que. Aquele foi o lugar onde nos encontramos. Esse onde se refere o quê? Ao lugar. Se eu colocar aquele foi o lugar em que nos encontramos, então você sabe que o onde encaixa aí. Você pode estar fazendo essa substituição, tá? Neste parque, eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Esse onde se refere ao quê? Onde, né? Eu gosto do brinquedo onde fomos. Refere-se ao brinquedo que a gente foi. Então, neste parque, eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Onde fomos por último? Brinquedo. E aí, eu posso colocar, neste parque, eu gosto do brinquedo em que fomos por último. Então, você tenta fazer essa substituição, tá? Mas você tem que, né, saber que o onde se refere a algum lugar, né? Que você vai se referir a algum lugar, tá ok? Então, aí a gente encerra. Pouca coisa até, os pronomes relativos, é um conteúdo pequeno. Eu achei melhor dividir, até por conta da gente não estar tendo esse contato direto em sala de aula, né? Para não ficar uma coisa muito sobrecarregada, tá? Copiem no caderno, essa é a aula do dia 4 de junho, na quinta-feira. Então, vocês copiem a matéria no caderno, continuando a matéria que eu dei na última aula de terça, tá? E aí, na próxima aula, a gente já vai ter os exercícios, tá ok? Então, fiquem com Deus e um beijo a todos.